bem-vindo, bem-vinda em mais uma conversa com ela, que é a cirurgiã dentista. Você já conhece, a dona da fábrica de sorrisos, isso mesmo. Seja bem-vinda, doutora Kelly Araújo, aqui conosco em mais uma conversa, uma troca, né? Tudo bem, prazer enorme estar aqui de volta, falar mais sobre o nosso trabalho, né? E é sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Então, doutora, a gente fala, a senhora tá acostumada a lidar ali com muitos casos, a gente fala da saúde bucal, que a gente precisa realmente cuidar da nossa boca, né? Porque aí causam vários problemas, há reflexos diretos aí nas funções básicas do comer, do se comunicar. E quem não cuida dessa higiene, quem não vai com frequência ao dentista, que complicações esse paciente pode ter ali durante um período, durante essa ausência de cuidados? Então, quando a pessoa ela negligencia, né, a saúde oral dela, ela está na verdade esperando uma bomba relógio lá, guardando uma bomba relógio dentro da boca que em algum momento vai acontecer algum tipo de problema, né? Então, o ideal é não esperar acontecer dor ou algum inconveniente. Sempre estar atento, usar o fio dental, escovar o dente direitinho. E a cada 6 meses procurar um profissional da saúde, o dentista, para fazer uma avaliação e ver se precisa fazer, né, algum reparo. E ver se está tudo certo com a saúde oral da pessoa. Agora, doutora, a senhora falou aí dessa manutenção a cada 6 meses, a gente fala da escovação também 3 vezes ao dia. Geralmente você tá ali na correria do dia a dia, acaba esquecendo. Isso prejudica de certa forma? Qual é realmente? São 3 vezes ao dia ou pode ser mais ou em excesso atrapalha? Não, na verdade, assim, a gente sabe que isso não é uma realidade de todo mundo, né? Nem é todo mundo que vai conseguir escovar os dentes 3 vezes ao dia. Tem gente que tem um trabalho muito mais corrido, não tem acesso a um banheiro com torneira. Então, o que, que a gente prioriza? Antes de dormir, por favor, escove os dentes antes de dormir, mas dê aquela caprichada. Passe bem o fio dental, escove o dente devagarzinho, mas nos pontos estratégicos, né? Com técnica. E aí vai dar tudo certo. E de manhã também, né, gente? Vamos escovar os dentes de manhã, porque o coleguinha do trabalho agradece, né? Pra ninguém ficar com um bafo de onça no trabalho, no ônibus. Então é importante. Pelo menos essas 2 vezes ao dia é o ideal. Esse cuidado básico, com certeza. A doutora falou ali dessa escovação que precisa ter e também dessa manutenção diária, a cada 6 meses, para você fazer ali. Tem gente que passa mais do que isso e aí acaba trazendo alguns problemas, né, doutora? É. Que problemas são esses que a pessoa pode ter, né, durante esse período em que não foi a uma consulta com o dentista? Que todo mundo esquece ou fala, acha caro às vezes também, né? Sim. É o que eu sempre digo, né? As pessoas hoje, elas estão muito ocupadas, né? No corre-corre e não se priorizam, né? Não priorizam a saúde delas. E o que que acontece? Com o tempo, como eu falei, é uma bomba relógio. Vai acontecer alguma coisa, você vai estar guardando um problema que vai custar mais caro. Eu costumo dizer que uma restauração simples é uma moedinha, aí já um canal já são 3 moedinhas e um implante já é um saco cheio de moeda, né? Então, para economizar, procura ajuda antes, né? Essa prevenção sempre é melhor. E o engraçado é que a gente só deixa pra ir quando sente a dor, né? Eu Exatamente. não sei o que acontece. Vai guardando, vai retardando, retardando aí ao dentista. E quando tá com a dor ali, que já tá nos últimos segundos ali de noite sem poder dormir, corre atrás da doutora Kelly. Agora, doutora, a É. senhora, durante esse processo de trajetória profissional, teve inúmeros casos, né, que chamaram a sua atenção. Mas tem um específico que a gente vai trazer hoje, que é um especial para a senhora, digamos assim, né? Eu queria que a senhora Sim, falasse um pouquinho sim. disso. Então, esse caso me chamou muito a atenção. Vários casos me chamam muito a atenção, né? Esse caso em especial me chamou muito a atenção por ser um paciente jovem, relativamente jovem, tá aí na casa dos 40 e poucos anos. Então, é um jovem senhor. E ele chegou no consultório para mim, assim, bem envergonhado, muito tímido. E ele falou para mim que ele fazia muitos anos que ele não ia ao dentista, porque ele tem vergonha dos dentes. E o que, com o passar do tempo, como ele foi negligenciando, né, essa não ida ao dentista,
Então, ele sentia vergonha porque como estava atualmente a boca dele. E aí, é esse caso aqui que a gente está vendo aqui atrás, né? Então, ele perdeu vários dentes, tinha mobilidade em alguns dentes, muita cárie, tártaro, tinha vários problemas em uma boca só, né? E aí, o que a gente faz? Sim, particularmente, eu sempre deixo meu paciente muito à vontade, porque são pessoas que normalmente já vieram com muitos traumas, né? Perderam os dentes muito jovens, são pessoas traumatizadas, então elas demoram mais para ter segurança com você, né? E isso eu faço para o meu paciente sentar, e aí a gente conversa, eu deixo ele mais à vontade, até ele se sentir seguro para a gente iniciar o tratamento dele. Então, lá a gente tem muito disso, assim, eu reservo 1 hora para o meu paciente, para a gente se conhecer mesmo, para mim saber qual o que ele está buscando, né? E aí a gente vai trabalhar nisso, a gente vai fazer o planejamento do que ele quer, né? Baseado em todas as informações que a gente adquire durante a avaliação. Agora, doutora, nesse caso em específico, a senhora falou ainda há pouco sobre essa questão da segurança. Existe toda uma conversa, né? Essa pessoa já vem fragilizada, porque a gente sabe que o sorriso é a parte principal do rosto da pessoa, né? Como que a senhora lida com um caso desse, de ver o sentimento da pessoa, de não querer, até mesmo para a senhora, chegar e comentar? Como é que é lidar com tudo isso? Às vezes eu choro, sabia? Eu tento ficar forte, pelo menos não consigo. A lágrima cai, eu falo, não, fica tranquilo, que eu vou te ajudar. Aí já vem aquele sentimento. Mas é porque eu tenho muita empatia com os meus pacientes. Eu costumo dizer muito para eles. Assim, se não der certo agora, de primeira vez, a gente vai buscar até dar certo. Porque ninguém sai daqui infeliz, insatisfeito. Isso eu não admito. Então, a gente vai buscando até a gente conseguir algo bem harmonioso para o sorriso do paciente. O paciente fique bem satisfeito mesmo com o sorriso dele. Agora, doutora, nesse caso, eu peço para o Misael voltar a foto antes dessa. Nesse caso em específico, quais problemas uma pessoa que chegou nessa situação pode desenvolver além da estética, né? Que é o que pesa muito. Que problema? A senhora falou de tártaro ali. O que causou tudo isso? Então, ele perdeu os dentes muito jovem também. A falta dos outros dentes, né? O que acontece? Os dentes que ele ainda tem na boca, eles vão se mobilizar, eles vão começar a sair da posição e aí vão ficar migrando para outros lados. E aí vai abrir mais esse espaço, né? E aí, o que mais que pode acontecer? Pode acontecer fraturas, né? Ele tá mordendo topo a topo, como a gente tá vendo, tá mordendo em cima dos dentes. Dificultar a mastigação também, Sim, né? a mastigação. Ele me contou na nossa avaliação que ele gostava muito de cantar. E ele não cantava mais porque ele não se sentia seguro para cantar, não tinha uma vida social, não se sentia bem. Entendeu? Então ele começou a se fechar mesmo, né? Não querer sair. E aí a primeira consulta ele foi só. Na segunda consulta ele foi com a esposa. E aí a gente. É demorado, né? É um planejamento. E aí a minha secretária falou assim: doutora, a esposa dele tá reclamando que tá demorando. Eu falei, uai, mas como? Aí ele falou, doutora, eu sou casada há 15 anos, a minha esposa não sabe que eu uso prótese. Caramba. Aí eu, tá. Eu vou falar o que agora pra esposa, que eu tô esse tempo todinho com o marido dela trancado aqui. Aí, então são essas coisas, né? Então, toda uma situação, mas o que mais pesa, como você mesmo disse, é a parte estética, né? Porque isso priva o paciente de socializar, né? Então, ele não fazia as coisas simples, que pra gente é muito básico, para ele era algo muito importante e ele não conseguia fazer. Agora, doutora, a gente fala nessa parte da estética, realmente é algo que a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? E se fosse eu, essa insegurança com um sorriso, ela pesa muito na vida de uma pessoa, né? Sim. E aí eu imagino para a senhora lidar com essa recuperação. A esposa dele não sabia, né? Como que ele conseguiu durante esses 15 anos, né? E aí chegar e a doutora falar assim, tá demorando muito, é porque a doutora tava fazendo um grande processo para tentar solucionar tudo O isso, né? planejamento era grande, verdade. Como é que eu posso falar?
Como eu disse antes, né, a gente usa muito de empatia, né? Eu me coloco muito no lugar do meu paciente. E é isso que eu acho muito importante, né? Porque quando chegar o dia que eu não me colocar no lugar do ser humano e só visar lucro e dinheiro, esse dia eu não quero mais estar atendendo. Porque eu perdi o propósito da minha carreira, que é realmente ajudar pessoas, devolver sorriso, devolver dignidade para as pessoas que buscam a gente. Agora a gente tá falando nesse aspecto, a gente nem imagina, né? O dentista ali lidar com essa autoestima é uma grande responsabilidade, imagino eu, porque o paciente chega, doutora, eu tô passando por isso, assim, 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 a senhora tem como me ajudar? Como é que aquela pessoa lida com esse sentimento do outro, de querer mudar, de querer realmente resgatar a autoestima? Como é que é pra senhora tudo isso? Então, para mim é algo muito importante, né? Porque a gente vai devolver uma vida social para essa pessoa, né? Já pensou? A pessoa vai poder sair em público, vai poder conversar, vai poder namorar, né? E sobre a outra questão que você falou, que ele viveu tantos anos com a esposa e ela não sabia que ele usava prótese. A pessoa que usa prótese, o outro não vai saber nunca, a não ser que você fale, entendeu? Não tem como ele saber. Então, é muito da segurança da pessoa, né? Eu tenho um outro caso de outro paciente que a esposa falou, e ela levou o marido lá, ela já era minha paciente, ela levou a esposa, ela disse assim, olha, eu descobri há um ano que ele usa prótese, quase que eu me separo. É engraçado, né, ouvir isso. Mas porque a pessoa não é um dente, né? A pessoa é um ser humano, é um conjunto, né? É um caráter da pessoa. Você se apaixona não é pelos dentes da pessoa, né? Claro que os dentes te aproximam a querer ter um contato com a pessoa. Mas você se apaixona mesmo é pelo caráter da pessoa. E é isso que a gente busca mesmo, é devolver qualidade de vida, né? Devolver segurança para a pessoa falar, para a pessoa comer, sair para jantar com os amigos, falar em público. Como no caso desse paciente, ele queria muito voltar a cantar e ele não conseguia por conta da outra prótese que ele usava, que não era uma prótese bem adaptada. E agora sim, ele já tem uma vida normal e manda fotos pra gente. Eu vou pedir para o Misael colocar de novo a foto já do resultado. E eu queria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho de como é que foi quando ele se viu pela primeira vez. Qual foi a sensação dessa pessoa ali? E sua também, né? De estar realizando um sonho de alguém que estava passando por uma situação complicada e se viu ali com um sorriso recuperado. Como é que foi tudo isso? Então, no caso dele, a gente providenciou a prótese, tá? Nós não extraímos dente, porque ele já tinha perdido muito dente. E ele tinha tem um trauma de extração de dente ainda. Então, a gente não extraiu, eu coloquei a prótese. E os dentes que ele tinha, eu fiz facetas. E aí ficou todo mundo da mesma cor, né? E consegui dar a anatomia do dente que ele tinha para uma anatomia bem parecida com o dente da prótese. E aí ficou bem natural o dente dele, ele ficou muito satisfeito, ficou muito emocionado. Eu também fico muito emocionada quando entrego os meus casos, porque é algo muito satisfatório mesmo. Olha, a pessoa sai satisfeita e feliz. Quer coisa melhor, um pagamento melhor. É verdade, doutora. A senhora falou que no caso dele foi faceta, né? Eu queria que a senhora comentasse. Tá muito em alta, a gente vê muita gente postando que quer realmente mudar, quer ter um sorriso perfeito. Eu queria saber da senhora como é que tá a busca dos seus pacientes. Eles estão realmente nessa era das facetas, de mudar o sorriso, de ter aquele sorriso mais branquinho. Como é que tá sendo isso? Então, a gente tá nesse boom, né? Que todo mundo só pensa em estética, né? Só que assim, lá no meu consultório, a gente é bem criterioso para isso. Tem pessoas que têm indicação para faceta e tem pessoas que não têm, né? Então, quem não tem indicação para faceta? Pessoas que têm uma higiene oral precária, tá? Pessoas que têm gengivite, periodontite, não são indicadas para fazer faceta. Ah, mas eu queria tanto colocar uma faceta e eu tenho esses problemas. Eu já coloquei em alguns pacientes que tinham, sim, gengivite, mas a gente tratou antes. E aí, a ideia de fazer a pessoa entender que ele precisa de cuidados a mais do que as outras pessoas. Existe a manutenção das facetas a cada 6 meses, e aí ele vai voltar a cada 4 meses. Porque ele é um paciente que pode desenvolver algo mais
perigoso, né? Pode não ficar muito, muito legal. E aí a pessoa acha, vê bonito, vai lá no Instagram da doutora Kelly, vê tudo legalzinho, o post, a foto, acha que é só chegar lá e colocar, né? Mas não, né? Não. A gente primeiro faz avaliação. Se tiver restaurações para fazer, a gente vai fazer restauração. Se tiver canal para fazer, a gente vai fazer canal. Se a gente vê que precisa de uma limpeza, é uma profilaxia muito boa, a gente também vai indicar tudo isso. Só depois de tudo isso, eu digo sempre que a cereja do bolo são as facetas, que é a parte estética. Primeiro tem que estar com a saúde em dia, para depois a gente, né, falar em estética.